Olá, amigos, bem-vindo ao nosso quadro Falando de Política. O assunto de hoje é relacionado ao último texto que escrevi, no feriado de São Pedro, onde abordei as semelhanças que há entre o grupo bolsonarista e o grupo lulopetista. Brincando com meus amigos, eu chego a dizer que no dia que eles, de fato, testemunharem seus ídolos, tanto Lula quanto o senhor Bolsonaro, metendo a mão no cofre, certamente eles dirão que ele estava colocando, jamais tirando ou aliviando as burras da viúva. E fiz isso a propósito de um assunto trivial, trivial, porém importante, conforme vocês assistiram, o seu presidente da República, acossado pela denúncia de que sabia dos malfeitos para a compra da vacina Covaxin, saiu-se com aquela velha e surrada desculpa que já conhecemos há décadas. Eu não sabia. Por incrível que pareça, quem acompanha a vida política, quem testemunha os fatos que acontecem no Brasil, sabe que é justamente aquilo que sempre disse o ex-presidente Lula. Eu não sabia. E dizia isso com tanta frequência diante dos maus feitos que foram se sucedendo no seu governo, que acabou virando um bordão, o que hoje as pessoas chamam de meme. Tudo que acontecia no meio, eu não sabia. Ou depois substituído, não é meu, não sei de onde é, não sei de quem é, essas coisas assim. Se vocês se recordam, quando surgiu o escândalo do Mensalão, lá em 2005, a denúncia foi feita, parece-me que no final de semana, em que o ex-presidente Lula estava em Paris. E aí, lá na França, no jardim de um luxuosíssimo hotel, o presidente de então, o senhor Lula, disse: não, mas eu não sabia de nada disso. Aquelas denúncias do Mensalão, de que o governo do PT estava comprando os parlamentares. Não sabia. Quando chegar ao Brasil vou investigar, vou dizer o que aconteceu, vou esclarecer isso. Chegou, não esclareceu nada, contando com a leniência de juízes, do Ministério Público, dos políticos e todo mundo engoliu aquela história de que o Lula não sabia de nada do que estava acontecendo no seu entorno. O escândalo do Mensalão foi se desdobrando e acabou chegando a pessoas muitíssimo próximas ao presidente. Ministros, pessoas companheiros de longas batalhas. Não é à toa que seus principais aliados acabaram virando hóspede do governo, condenado no escândalo do Mensalão. E dos partidos aliados também, porque o escândalo do Mensalão foi a moeda de troca encontrado pelo senhor Zé Disseu, então líder, coordenador, capitão do time, como disse o Lula, para manter acalmada a base aliada. Chegou lá e rateou cargos, ofereceu inúmeras benesses a esses partidos. Muitos deles acabaram sendo condenados. Por incrível que pareça, são as mesmas pessoas, na sua grande maioria, à exceção do PT, que hoje dão sustentação ao governo Bolsonaro. Você tem lá o Jefferson, tem lá o Valdemar da Costa Neto, tem lá os partidos do Centrão e tudo mais. E a coincidência, quando o deputado foi lá com o irmão dizer para o presidente: olha, presidente, está havendo uma bandalheira, imagino que tenha sido assim, lá na compra dessa vacina na China, que, por incrível que pareça, por um valor bem superior ao valor que estava sendo insistentemente oferecido, uma das vacinas mais respeitadas e conceituadas do mundo, a vacina da Pfizer, e o governo não queria. Olha, está havendo aqui uma bandalha, estão querendo que meu irmão autorize um pagamento contrário ao contrato,
E, supostamente, segundo declarou na comissão o deputado, o seu irmão, o próprio presidente teria dito: isso é coisa de fulano de tal, citando o nome do líder do seu governo. Mas, passado tantos meses, não se tem notícia. Exceto aquele combinemos de que avisou para o Pazuello, na véspera do Pazuello sair, que avisou para o Elcio, que disse que não encontrou nada, e seguiram com o enterro, seguiram as pressões para que fosse paga aquela vacina, que felizmente tinha o funcionário que não deixou que acontecesse. Veja só que história esquisita. A vacina, a mais cara do mercado até então, talvez até já encontre outra, a mais cara do mercado, para ser paga sem ter sido entregue. O valor a ser pago era para ser depositado numa conta, num paraíso fiscal, numa empresa, no nome de uma empresa que não fazia parte do contrato. Então, é uma história que, se forem a fundo, a polícia, o Ministério Público forem a fundo, certamente vão encontrar muita coisa escabrosa. Mas o presidente diz que eu não sabia. E os seus aluados e aliados engolem a história como se verdade fosse. Como se não te possuíssem qualquer senso do ridículo em acreditar nesse tipo de coisa. Para começar, ao tempo em que o presidente dizia que os vendedores de vacina que viessem aqui oferecer sua vacina, o próprio presidente, consta nas informações, teria mandado uma carta ao primeiro-ministro da Índia dizendo que tinha interesse por a tal vacina. A vacina lá da Covaxin. Essa vacina que, aliás, a Anvisa, naquele desespero para comprar vacina, visitou diversos laboratórios produtores de vacina, e a primeira coisa que a Anvisa chegou aqui e comunicou à Patuleia foi o seguinte: os laboratórios não têm nem condições, são laboratórios... A Anvisa, o nosso órgão de fiscalização, desaprovou inclusive o laboratório, dizendo que o laboratório era um laboratório, como dizer assim, de fundo de quintal. Não possuía condições de oferecer aquilo tudo. E aí veio essas sequências todas de acontecido. Durante esses meses todos, o governo manteve o líder do governo. Aliás, o governo, o próprio PP, de onde o líder do governo é oriundo, disse: olha, quem nomeia o líder do governo é o governo. Então, leva-me a crer que existe mais coisas por trás disso. O presidente já sabia lá atrás, não fez nada. Manteve o líder do governo como se não soubesse de nada. E continuou insistindo nessa conversa. Então, são fatos muito graves que precisam ser apurados com bastante celeridade, não só pela CPI. Eu acho que o Ministério Público deveria, de fato, acordar para isso, porque veja só a gravidade. Enquanto as pessoas morriam e ainda morrem, o Brasil possui uma das maiores médias de morte diária. Ontem foram mais de 2.000 pessoas que faleceram. Tudo isso porque lá atrás o governo se recusara a comprar vacinas. E enquanto se recusava a aceitar ofertas de vacinas reais e sérias, suspeita-se estava em curso um grande esquema de corrupção para pegar uma vacina que alguém provavelmente estava oferecendo alguma vantagem. Então, é necessário que passemos isso a limpo e é necessário que não caiamos mais nessa história de eu não sabia, eu não tinha como saber. Se o governo não sabia, se o presidente não sabia, tem que demitir o diretor da ABIN, o diretor dos órgãos de fiscalização que o assessora. Quer dizer que o presidente pode se dizer: não, eu simplesmente não sabia. Como não? O presidente não tem direito a relatório reservado dos seus órgãos, da ABIN, da polícia e tudo mais. Ninguém sabe o que está acontecendo. Gabinete de Segurança Institucional. Então pode-se roubar impunemente o país e as autoridades simplesmente dizer que não sabiam? Ou sabiam e, na verdade, queriam era manter a mamata, queriam manter o esquema. Por isso que não fizeram nada contra o deputado. Então, meus amigos, o título desse texto que escrevi no final de semana era uma provocação.
eu digo, Bolsonaro é tão inocente quanto Lula. Porque em ambos os casos é difícil você acreditar que os presidentes não sabiam o que acontecia às suas barbas. Não sabia o que acontecia e o que era praticado por as pessoas em quem delegava confiança debaixo dos seus narizes. Ainda tem muito mais acontecendo. São pessoas que têm acesso livre ao Planalto que estão negociando tudo, inclusive a saúde dos brasileiros. Fiquem com Deus e vamos torcer para que saiamos dessa. Até a próxima.